Olá, boa noite. Bem-vindos a essa meditação de domingo que é baseada sobre o tema que nós escolhemos este ano para a nossa igreja aqui na Costa Basca Francesa. A vida, um longo rio tranquilo. E esta manhã nós tivemos na nossa igreja um convidado muito especial, o nosso grande amigo Carlos Xavier, que é pastor da igreja, de uma igreja batista no norte de Portugal, na cidade de Espinho. Ele vai estar passando uma semana conosco. Ele então pregou sobre o tema do nosso deste ano na nossa igreja, e ele falou então de Moisés. Moisés é este homem muito importante na história do povo de Deus, que foi tirado do rio. O rio, né? Estamos falando de rio aqui, e o pastor Carlos utilizou muito bem o tema do rio, falando do Moisés, que a mãe do Moisés, que era uma senhora da tribo de Levi, teve que colocar Moisés dentro de um cesto e colocá-lo no rio Nilo, com todos os perigos que ele enfrentaria. Um bebê e completamente sem proteção alguma, foi deixado nesse rio. Mas Deus que é soberano, como disse muito bem o nosso querido pastor, Deus que é soberano tinha um projeto, e Deus enviou a princesa, a filha do faraó, para encontrar aquele menino e tirá-lo do rio. É daí que vem o nome dele, Moisés, que é tirado das águas, tirado do rio. Muitos anos depois, este homem, este líder importante do povo de Deus, vai estar diante de águas de novo, não do rio, mas do mar Vermelho. E aí então Deus vai utilizar este homem para abrir o mar e fazer atravessar o seu povo na direção da terra prometida. Então, a soberania de Deus quando Moisés está dentro do rio, a soberania de Deus quando Moisés está face ao mar. Então, o povo sai do Egito. Na nossa história de hoje, que se encontra em Isaías 31, estamos há muitos séculos depois do Moisés, depois dessa travessia do Mar Vermelho, e há uma tentação no coração do povo aqui, que é de retornar ao Egito. A ameaça aqui é a Assíria, esse reino que está batendo as portas de Judá, não para dizer: olá, Judá, tudo bem? Trouxe aqui um bolo para vocês. Vocês que acabam de chegar aqui, como acontece em alguns países, né? Quando os vizinhos vêm trazer bolo. Eles batem na porta para trazer destruição e morte. Como temos visto no nosso mundo de hoje, com essa situação do vírus que está assolando muitos países. Há um medo, a destruição da economia, da vida cultural, da vida política, da vida religiosa. Um grande desafio para nós. O desafio em Isaías 31 é esse reino poderoso que está chegando e que vai trazer muita morte e destruição. Então, o que o povo faz? Vamos ouvir o capítulo 31 de Isaías, o verso 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confianças em carros porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos e não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Então, qual é a nossa tentação? A nossa tentação, porque a vida não é um rio muito fácil, muito tranquilo, é de procurar ajuda, fazer alianças com a iniquidade. Para o povo de Deus, voltar ao Egito é algo terrível. O mesmo Egito de onde eles saíram muitos séculos atrás. Voltar para esse Egito não é uma boa solução. Procurar ajuda do Egito não é uma boa solução. Principalmente porque a pessoa aqui, o povo está buscando a ajuda do Egito ao invés de buscar a ajuda do Senhor. Quando você coloca sua confiança no poder dos homens, nos carros, aqui como ele diz, nos cavaleiros, é porque você está perdendo a visão de um Deus soberano que está aí para te ajudar. As consequências são terríveis. É o que a gente vai ver no verso 3 do capítulo 31 de Isaías. Porque os egípcios são homens e não Deus. Às vezes a gente busca ajuda, a gente pede ajuda ao homem, ao invés de procurarmos o Senhor. Ele está dizendo: o egípcio não é Deus. E os seus cavalos
são de carne e não de espírito. A gente busca a solução na carne, na aparência, no que é visível, ao invés de procurarmos a ajuda do que é espiritual. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado. O Egito vai cair por terra, mas se a gente confiar no Egito, nós também vamos cair por terra. E todos juntamente serão consumidos. Então, qual é a solução? Então, você saiu do caminho em que você estava andando, foi procurar ajuda no Egito, fez aliança com o Egito. A única solução é aquela que Deus dá em toda a palavra. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram. Tão profundamente. Se converter. Pedro vai utilizar essa expressão no Novo Testamento quando ele está pregando no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Depois que ele vai explicar, mostrar para aquele povo a importância do Evangelho, como Cristo veio para morrer e ressuscitar por nós, para nos salvar, algumas pessoas levantam a mão e perguntam: o que devemos fazer? E Pedro diz: convertei-vos, pois. Façam uma volta por cima. Saiam da posição que vocês estão e voltem para onde vocês deveriam estar. Se converter ao Senhor. Se converter àquele contra quem vocês se rebelaram. Porque é uma loucura você conseguir continuar andando no caminho de perdição que vai te levar à morte. E muitas das vezes à morte eterna. A um abismo eterno. Então Deus hoje está te dizendo, de repente você conhece o Senhor, você é cristão, mas você está andando num caminho de erro. E a mensagem dele é: convertei-vos, pois. Não adianta ir procurar a ajuda do Egito, porque no dia em que o Egito cair, você cai junto com o Egito. Então é melhor você se converter e se voltar para Deus. Quando você se converte e volta para Deus, você vai encontrar esse Deus soberano com os braços abertos te esperando. Que Deus te abençoe.